Saúde, irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe, para mais uma vez juntos examinarmos a sua santa e bendita palavra. Vamos hoje meditar no Evangelho de João, capítulo 12, o versículo 9 e 10. A palavra de Deus assim nos diz: E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. E o versículo 11: Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê compreensão da sua santa e bendita palavra. Nós vemos aqui, o Senhor Jesus havia ressuscitado Lázaro, e essa notícia correu para muitos lugares, muita gente ouviu, muita gente ficou sabendo e queria testemunhar, e queria ver se realmente aquilo havia acontecido. E de tal forma que muitos se convertiam ao Evangelho porque viam que realmente aquele milagre havia acontecido. E os judeus estavam já se reunindo para achar uma forma de matar Jesus, porque muitos estavam acreditando em Jesus. E agora, com esse fato, isso tornou ainda mais ferrenha a luta dos judeus contra Jesus Cristo, procurando achar uma forma dentro da lei que permitisse que eles o acusassem. Eles não poderiam matar, porque os judeus estavam sob o domínio romano, e ele não era a lei deles que vigorava lá, era a lei romana. Eles tinham que acusar Jesus perante Roma para que os romanos o matassem, porque eles não podiam. Então o que acontece? Eles deliberaram matar porque viram a Lázaro, que já havia ressuscitado realmente dos mortos, um homem que estava morto há 4 dias, cheirando mal, todo mundo ficou sabendo disso. E o que isso quer dizer para nós hoje nos nossos dias? Nos nossos dias nós vemos assim: nós estávamos no mundo, fomos salvos pela palavra do Senhor, tivemos a nossa vida transformada, modificada, estávamos mortos em nossos pecados e o Senhor nos deu vida. Nós ressuscitamos, nós nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura, somos comparados, por assim dizer, a Lázaro. E nós levamos adiante a palavra do Evangelho e mostramos a transformação que o Evangelho produz, nos colocando como exemplo dessa transformação. Se nós anunciamos o Evangelho e não somos nascidos de novo, que mensagem que nós levamos? O que nós estamos testemunhando? Qual é o testemunho que nós damos de mudança de vida, do poder de Deus? Então nós somos o Lázaro dos nossos dias. O Senhor, através do seu poder, nos levanta, nos livra do pecado, nos livra deste mundo mau, pecaminoso, este mundo de morte, e nós somos uma nova criatura. Agora estamos em Cristo, estamos no mundo, mas não somos do mundo, e vamos fazer a vontade dele. O que acontece então com aquelas pessoas que veem o nosso testemunho, que estão buscando a Jesus e querendo conhecer Jesus? Eles olham para nós e veem que realmente houve uma transformação. Aquela pessoa, como diz a palavra, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem enganava não engana mais, e assim por diante. A pessoa deixou a sua vã maneira de viver, vivendo em pecados, satisfazendo os desejos carnais, para passar a viver em espírito e em verdade. E isso causa um abalo nas pessoas do mundo, naqueles que não amam a Jesus, aqueles que querem fazer a vontade do seu Pai. Como o Senhor Jesus diz: vós quereis fazer a vontade do vosso Pai, que é o diabo. Então a pessoa fica contente fazendo a vontade de Satanás. Nós ficamos contentes fazendo a vontade do nosso Pai, que é Deus. Nós ficamos contentes em obedecer a Jesus. Não podemos obedecer a Jesus com tristeza, como se fosse um peso, como se fosse uma coisa terrível na nossa vida. Então nós não temos alegria nenhuma. Não, a nossa alegria não é carnal, a nossa alegria é em espírito e em verdade. Estamos olhando o prêmio que nós vamos receber.
Então, as pessoas veem essa nossa disposição, essa nossa alegria em servir a Deus, em ter deixado o mundo para trás, em obedecer à vontade de Deus, e muitos vão realmente se convertendo. Independente de denominação, independente de igreja, de doutrinas de homens, doutrinas de demônios, quem serve a Jesus, serve a Jesus e obedece a Jesus, segundo o que o Senhor Jesus lhe dá de entendimento. E acontece então que as pessoas, nós que nos convertemos, as pessoas estão vendo o nosso testemunho, a nossa vida, e também querem aceitar esse Jesus maravilhoso, porque senão a pessoa fala assim, aquele é cristão, eu vou ver a vida daquela pessoa lá. E aí chega até aquela pessoa, e aquela pessoa está bebendo, está fazendo uso das coisas do mundo, está se entregando aos prazeres carnais. Mas o que tem essa pessoa de diferente de mim? Essa pessoa não teve conversão nenhuma. Se o mundo é morte, essa pessoa está na morte ainda, ela não nasceu de novo. Mas muitos realmente nasceram de novo. E são pessoas que dão um maravilhoso testemunho de conversão, de salvação. E muitos, por causa dessas pessoas, estão também aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E nós vemos aquilo que o Senhor Jesus diz: perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Mas eles ouviram a mim e vão ouvir a vós também, a vocês também. E nós vemos aqui, o Senhor Jesus foi perseguido por quem? Foi perseguido pela própria nação dele, que queria a morte dele. Foi perseguido pelos judeus. E não só pelos judeus, ele foi perseguido pelos judeus, mas foi morto pelos gentios. E ele foi então perseguido por todos os lados. E nós? Nós somos perseguidos pelos que são do mundo, que não aceitam o nosso testemunho. E somos perseguidos muitas vezes pelos falsos irmãos. São da nossa nação espiritual. Dizem que são, mas não são irmãos verdadeiros. Estão sempre procurando uma forma de nos acusar de alguma coisa. Olha lá, fez isso, deixou de fazer aquilo, usou daquela forma, falou tal coisa. Se dizem irmãos, mas são acusadores. O acusador é Satanás. A palavra diz claramente isso aí. E o que nós temos que fazer? Nós temos que continuar em frente a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso viver, dando sempre testemunho de amor, de paciência, de fé, de esperança, de conversão, de prazer em viver as coisas de Deus. É assim que devemos viver e fazer, e não desanimar. Neste mundo nós não temos alegria. A alegria nossa nesse mundo é fazer a vontade de Deus. Ficamos contentes com algumas coisas que Deus nos dá, que satisfaz a nossa carne, porque ainda estamos vivendo uma vida carnal. Precisamos nos alimentar, nos vestir, mas o Senhor nos diz, não se preocupem com isso. Eu visto a erva do campo, eu visto os pássaros, eu dou alimento a todos, eu não deixo faltar nada para nenhuma das minhas criaturas. E para vocês também. Nós somos a imagem, semelhança do Criador, somos a semelhança de Deus, a imagem de Deus. Ele não nos abandonará jamais. Até o ímpio é abençoado com saúde, com o sol, com a chuva, com tudo que Deus criou. Quanto mais aqueles que são filhos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, levante a tua cabeça, não desanime. Somos escolhidos para viver nas mansões celestiais. E não nos esqueçamos de que temos que ter amor por todos, até por esses que nos perseguem, que nos acusam, porque, como diz a palavra, se soubessem o que estão fazendo, jamais crucificariam o Senhor da glória. Crucificaram Jesus. Se soubessem quem estavam crucificando, jamais teriam crucificado. Então, assim também conosco. Se soubessem a quem estão perseguindo, a quem estão acusando, a quem estão julgando e condenando e não dando valor, jamais fariam isso, porque a palavra diz que quem faz isso conosco, faz com o nosso Salvador, com o nosso Deus. Eu não quero ver ninguém sofrendo por me perseguir, por me acusar, por me julgar um condenado ou me condenar. Eu não quero que aconteça isso. Rogo a Deus para que Ele tenha misericórdia de todas essas pessoas, para que tenham temor de Deus, tenham amor pelas pessoas, não julguem a ninguém, olhem o viver de um, de outro, tenham interesse em conhecer a Jesus Cristo, o único Salvador nosso. Não existe outro caminho, há um só caminho, uma só fé, um só batismo, um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E é isso que nós temos que fazer. Vamos vivendo, conhecendo a palavra, orando em favor de todos, buscando as bênçãos de Deus, rogando para que Ele estenda as suas mãos
por todos aqueles que têm essa oportunidade de salvação. Nós moramos, graças a Deus, num país cristão. Nós damos graças a Deus por isso, ainda que alguns joguem a Bíblia no lixo, outros falem de Jesus e façam coisas abomináveis com esse nome maravilhoso, o nome acima de todos os nomes. Mas tem muitos que temem a Deus e que querem salvação verdadeira. Estão sendo às vezes instruídos a julgar os demais. Não aceite julgar os irmãos. Não aceite julgar aquele que está servindo o mesmo Deus que você. Vamos nos unir em espírito. Vamos orar uns pelos outros. O Senhor é por nós. O Senhor está ao nosso lado. Cada um deve viver segundo a sua fé. Nem todos têm a mesma fé. Nem todos têm a mesma aparência. Nem todos têm a mesma profissão. Nem todos gostam das mesmas coisas. E assim também a fé. Nem todos têm a mesma fé, o mesmo conhecimento. Vamos, aqueles que são mais fortes, se façam de fracos para conviver com os fracos. Os que são fracos, se façam de fortes para conviver com os fortes. Isso na fé, não é fisicamente, é na fé. Você vê uma pessoa fazendo uma coisa e crê piamente, não julgue. Deus te abençoe, te guarde. Não vou contender, viva a tua fé. E outro fazendo de outra forma. Vamos ter comunhão, vamos ter amor, vamos ser sinceros, servos e servas do Deus Altíssimo. Sejamos os Lázaros do nosso tempo, aqueles que ressuscitaram, nasceram, saíram da morte, dos braços da morte, para viver para Deus. Sejamos assim, para a glória de Deus, ainda que saibamos que tudo isso nos traz perseguição, nos traz lutas, muitas vezes tristezas, desânimo, mas sabemos quem é por nós, sabemos quem está conosco. Não vamos desanimar. Calma, ore, entrega o teu caminho, a tua vida ao Senhor. Você vai ver, tudo se fará novo. Você será grandemente abençoado, você será grandemente abençoada. E você sentirá grande alegria e grande prazer, sabendo que o Senhor é contigo, que está ao teu lado te abençoando. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe grandemente mesmo. E você seja um grande exemplo de transformação de vida, de bênção, de alegria, de prazer em servir a Deus. Que Deus te abençoe a toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.